Olá, tudo bem? Vamos mais uma segunda da lição da Escola Sabatina, certo? Da IASB, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje, segunda-feira, nós vamos comentar, ler um pouco sobre essa lição. O título dessa semana será O Conflito por Trás de Todos os Conflitos. Mas antes, vamos pedir a intervenção direta do nosso Pai querido em oração, tá bom? Vamos nos ligar a Ele, nos conectar a Ele, não precisamos de gastar nada, é só pensar nele. Se você quiser fechar os olhos, nós vamos pedir ao Espírito Santo para que esteja conosco, ok? Querido Deus, esteja conosco durante essa lição e que tudo que eu fale seja como tu falando, Pai. Tire tudo de mim, pois eu não tenho nada para oferecer. Sou um ser humano pecador, como qualquer um. Mas tu, ó Pai, fale através de mim, me usa, para que alguém que esteja do outro lado, que seja na nossa sala, na nossa classe, na escola sabatina, ou que seja de um outro lugar, Senhor, qualquer pessoa, qualquer filho teu que possa entender tudo que tu falas, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, verso para memorizar. A gente lê um versinho para que a gente possa lembrar todo dia dessa semana esse verso. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué, capítulo 10, verso 14. Então, todo dia nós falaremos esse verso para memorizar. O nome já está dizendo, para memorizar versos bíblicos que nos ajudam no momento de necessidade. O Espírito Santo nos faz lembrá-lo. E agora, segunda-feira, outubro, dia 20, guerra no céu. Meus amigos, nós não vivemos uma guerra na terra entre os povos, né, da terra, mas tudo começou no céu. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito. Veja bem, Josué entendeu que aquela batalha que ele estava vivendo era uma batalha, fazia parte de um conflito. Para vocês verem, né? Mas não é um conflito simples, um conflito maior. O que sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido? Vamos ler Apocalipse 12, 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Infelizmente, ele vive no meio de nós. São palavras bíblicas, são palavras de Deus. Então, não há como ser contestada. Isaías 14, capítulo 14, verso 12 a 14. Como caístes do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. São palavras, assim, você não precisa se esforçar muito para entender, é o que está escrito aqui. No caso, o que Isaías está falando é sobre Satanás, né? Ele era um anjo de luz e como ele encontrou entre ele mesmo, em suas entranhas, a inveja, o ódio, e isso começou no céu,
ele foi lançado do céu e caiu na terra. Caiu na terra e ficou na terra porque os nossos primeiros pais concordaram em desobedecer, concordaram com ele em desobedecer a palavra de Deus, né? Que já na época não tinha uma Bíblia, mas tinha Deus conversando com o casal, com Adão e Eva, e pediu para ele não se aproximar da árvore da vida. E como assim eles procederam, assim começando com Eva e depois levou o fruto para o seu marido, então eles desobedeceram, e quando eles desobedeceram, ele transgrediu a lei de Deus, né? E transgredindo a lei de Deus, precisava de uma morte, precisava de alguém pagar com sangue, porque se transgride a transgressão da lei, então tem que haver derramamento de sangue, como diz a Bíblia, que foi o próprio Jesus que derramou o sangue dele por nós. E aí resgatou o casal da condenação desse pecado. Ok? Ezequiel 28, 11 a 19, vai dizer, veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio e o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Veja que Satanás não era qualquer um, era um querubim. Ele era maestro. Veja que aqui diz assim, obra dos teus tambores, pífaros, estava em ti. Então, ele dominava tudo isso, né? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. E estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior. Viu? Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele se achou tão que queria ser até mais do que eras, né? Do que era. A tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis. Te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumi a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados. Todos os que te conheces entre os povos, espantados de ti, em grandes espantos se tornaste e nunca mais serás para sempre, nunca mais serás para sempre. Daniel 10, 12 a 14 diz, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Você vê que esse conflito cósmico já foi profetizado desde Daniel e Isaías.
Ezequiel desde o início, né? E agora estamos vivendo ele. É claro que de lá para cá foi uma progressão de acontecimento, de guerras, né? Existe uma luta maior, que é entre Deus e Satanás. Deus, para nos resgatar, já nos redimiu, mas tem um tempo certo para que toda a população humana, né, conheça Jesus, seus planos e seu evangelho. E aí, todas as outras coisas são consequências dessa malignidade de Satanás. Infelizmente, nós vivemos nesse período de fim da história. Deus povoou o universo. Deus povoou. Deus criou, inclusive ao próprio Satanás. Isso é um outro mistério, né? O universo com criaturas responsáveis a quem deu o livre-arbítrio, porque sem livre-arbítrio não há amor. Quando Deus é amor e Ele tem liberdade, e Ele nos deu esses privilégios, essa responsabilidade, desde o casal. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo muitos anjos. Isaías e Ezequiel se referem às origens desse conflito, embora alguns estudiosos tentem restringir o significado de Isaías 14. E Ezequiel 28, ao rei de Babilônia e a um governante de Tiro. No entanto, existem vários indicadores claros no texto bíblico que apontam para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei de Babilônia estava onde? No céu, perto do trono de quem? De Deus. E o que o rei aí estaria se referindo Isaías 14, 12 e 13. E que o rei de Tiro morava onde? No Éden, como querubim da guarda no Monte Santo de Deus. Então, isso, Ezequiel 28, 12 a 15. Nada disso é verdade sobre esses reis. Tampouco se pode dizer que algum rei terreno fosse perfeito nos seus caminhos, é impossível, né? Ezequiel 28, 15, e fosse modelo de perfeição, Ezequiel 28, 12. Consequentemente, esses personagens apontam para além dos reinos literais de Babilônia e de Tiro, para você ver como são as coisas. Nada disso. Então, vamos continuar. Isaías apresenta uma sátira, 14:4, ou parábola em hebraico, né? Eu vou falar aqui, mas eu não vou, talvez não, provavelmente, né? Falar a expressão, a pronúncia correta, vocês me perdoem aí. Aqui está escrito Marshall. Eu não sei como é que pode ser falado, mas é M-A-S-H-A-L. Eu falo Marshall, mas deve ter uma pronúncia uma pronúncia correta, original, que transmite um significado que vai além do contexto bíblico histórico, além do contexto histórico imediato. Nesse caso, o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho, que seria, né? Da mesma forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governante de Tiro e o rei de Tiro, onde o príncipe que estava ativo no domínio terrestre se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celestial. De acordo com Daniel, esses seres, Daniel 10, 12 a 14, esses seres celestiais rebeldes tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus
na terra. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás. Veja bem, o que eram essas guerras? Manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Tudo em última análise, com o propósito de restaurar a justiça, o amor de Deus em um mundo caído. Veja que de que maneiras, então, para refletir, de que maneiras vemos no mundo ao nosso redor e em nossa própria vida a realidade dessa batalha cósmica entre o bem e o mal. É para pensar, né? Tudo que não tem explicação, que você não vê, talvez você não tenha conectado a guerra cósmica entre o bem e o mal. Como se explica crianças sofrerem como sofrem? Como se explica os seres humanos fazerem maldade que nunca se pensou? Como se explica as guerras, as doenças, as pestes? Como se explica a violência, a maldade, a ganância? Não se explica. Não é desse plano de vida, de humano. Sofremos consequências, mas a maldade e há instrumentos humanos do bem e instrumentos humanos do mal. Não tenha dúvida. E muitos também que fazem o bem também pode fazer o mal. Muitas vezes a pessoa julga a aparência, julga a pessoa e não sabe o que está por trás disso, delas. De nós, você já se perguntou por que eu fiz isso? Eu não devia praticar isso. Por que eu consigo? Por que eu tentei fazer isso? Ou por que eu fiz isso? Por que eu cometi o mesmo erro? E você se pergunta. E muitas vezes você só tem uma resposta na Bíblia, na guerra entre Deus e Satanás. Deus para te proteger, para nos proteger, e o inimigo para nos tragar, confrontando a Deus, nos fazendo o mal. E muitas vezes, esse é que é o triste, né? A gente prefere fazer o mal do que representar Deus com o bem. Mas quando caímos, a boa notícia é, Deus nos perdoa. Deus diz para a gente, vem como estás, vem a mim como estás, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus nos ama, nós fomos criados por Ele, nós fomos restaurados por Ele, Ele é nosso Pai, Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele nos restaurou, Ele nos ama e Ele tem um plano para dar-nos na eternidade, se assim o desejarmos. O cair, como diz, né, a população comum, é comum dizer, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Vamos confessar a Deus os nossos problemas, vamos pedir perdão a Deus. Pedir perdão também uns aos outros, pedir desculpas, né? E vamos segurar nas mãos de Deus, vamos pedir para que Ele nos transforme e nos torne como seus filhos. Temos que ser parecidos com Jesus, temos que ter vontade, pelo menos vontade de mudar, para assim Ele poder nos transformar. Que Deus nos abençoe e te guarde até um outro momento. Fique com Deus.